Bom dia a todos. A gente está aqui para mais uma reunião da Rede Paulista de Avaliação de Tecnologia. Eu vou apresentar os convidados, mas antes eu vou dar alguns informes gerais. A doutora Evelinda está na Anvisa hoje, mas eu vou falar de algumas coisas que vêm acontecendo, que é uma parceria, né? Não vou nem falar parceria, porque é nosso chefe, mas a Rede Paulista está trabalhando, então, com os processos de judicialização da secretaria, que chama S-Codes. Então, depois, se tiver acesso à rede aqui, a gente vai apresentar aonde fica as notas técnicas. As notas técnicas, geralmente, são medicamentos. Até agora, a gente só tem medicamentos, que são as coisas que mais se judicializam no estado de São Paulo. Ainda não são os pareceres técnicos, mas são as notas técnicas, que são feitas em parceria com a Conitec. E, quando os juízes, né, precisam, e até a equipe técnica, dá para ter uma base, né, do que o juiz ou o médico pode prescrever que existe na RENAME, né, e aí para diminuir o alto índice de judicialização que existe no estado de São Paulo. Esse mês a gente não vai fazer oficina, até porque a gente está com quantos processos de judicialização para terminar? 350 processos. Isso aí... Isso aí é um recurso financeiro, uma torneira aberta, né, de recurso financeiro que acaba com o dinheiro nosso, né, do SUS. Enquanto a gente estiver gastando com isso, realmente fica muito difícil manter o sistema público de saúde e manter qualquer coisa que fale em avanço de sistema público e avanço de boas práticas que os nossos hospitais possam querer beneficiar os pacientes. E o mês que vem, então, tem 2 oficinas, uma de PTC, que, na realidade, é o parecer técnico-científico para que o Ministério pague os medicamentos e os equipamentos, as incorporações do Sistema Único de Saúde, e a oficina de equipamentos médicos, né, de 27 a 29, a outra é de 21 a 23. Né? É logo depois da oficina, e o outro é um pouco mais para o final do mês. Eu vou pedir desculpa, que eu acho que esse mês o nosso secretário, ele, não sei se ele usou uma lista antiga, e muita gente não recebeu o convite. Tá? O mês que vem a gente está sem secretário, e eu espero que a gente se acerte, podendo mandar os convites com maior agilidade. Eu vou agradecer, então, o professor Edson, de Botucatu. É sempre um prazer receber as pessoas de Botucatu aqui, minha terra. E a Natália, que é a orientanda dele. E, mais uma vez, a gente vai falar de boas práticas na assistência. Embora isso não reflita diretamente em recurso financeiro, né, a gente não recebe a mais para fazer isso, essas boas práticas elas refletem imediatamente na assistência ao paciente. Né? Então, é um prazer estar aqui com eles. E o objetivo dele é que isso seja... Acho que ele vai explicar melhor, mas que isso seja feito em rede com alguns hospitais que ele pode citar, né? Mas, se tiver alguém aí nos assistindo e pode fazer alguma pergunta, a gente tem feito isso em webconferência, através da Rede RUT. Eu agradeço os meninos aqui que estão todo mês com a gente. E, se alguém tiver em dúvida depois, isso vai para o YouTube, na Repates, e a pessoa pode entrar... Repates.saúde, e alguém pode entrar em contato com a gente nos e-mails que as pessoas já têm. Muito obrigada. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui e espero que essa apresentação, que é brevíssima, consiga ajudar
apresentar o estudo e, se possível, contar com a ajuda de vocês para que esse estudo aconteça e seja bem sucedido. Então, o nosso estudo é um estudo sobre a presença de espaços propícios à comunicação de más notícias em hospitais e escolas do Estado de São Paulo. E a ideia dele, ela se baseia no fato de que a gente tem um volume grande de literatura reforçando a importância da comunicação em saúde enquanto uma tecnologia leve, que tem um papel muito importante de influenciar e modular a forma como os pacientes lidarão com as informações que eles recebem, como que a doença é aceita, de como que eles vão aderir ou não a determinado tratamento e, inclusive, na própria relação entre diversos profissionais de saúde. O nosso foco ele está sobre um aspecto específico da comunicação em saúde, que é sobre a comunicação de más notícias. Más notícias são qualquer notícias que influenciem de forma negativa a expectativa do interlocutor, no caso o paciente ou a família dele. Então, por exemplo, a notícia de que um paciente teve um diagnóstico de câncer é a má notícia mais clássica estudada. Mas as más notícias envolvem, por exemplo, o mau prognóstico de um paciente que está internado, uma piora clínica ou mesmo do óbito de alguém. E a gente tem um volume grande de literatura mostrando que a forma como essa notícia é dada influencia como o paciente vai aceitar o tratamento dele, influencia como a família vai lidar com o processo de luto e vários aspectos, inclusive do sofrimento psíquico, não só da família e do paciente, mas inclusive do próprio profissional de saúde, que é outro elemento muito importante da nossa atenção. E estudando um pouco sobre essa questão da comunicação de má notícia em saúde, por exemplo, o próprio Ministério da Saúde, em 2010, desenvolveu um esforço grande de tentar implantar em algumas instituições no país protocolos de comunicação de más notícias. Então, eles fizeram um piloto no Rio de Janeiro, do qual eu fiz parte como um dos agentes de preceptores disso. E esse protocolo gerou a publicação de um livro e existe, de fato, na literatura uma série de protocolos sobre como, em termos técnicos, promover uma comunicação mais efetiva de notícias difíceis para pacientes e familiares. Boa parte dos estudos sobre esse tema, eles lidam apenas com a questão da interação profissional e paciente, ou profissional e familiar. No entanto, todos os protocolos em comum tem o fato de que há uma recomendação muito forte de que essa comunicação aconteça em um espaço reservado, um espaço que provenha privacidade, que provenha contato face a face, que facilite a comunicação e não, por exemplo, num corredor de uma enfermaria. E pesquisando na literatura, a gente encontrou que, na verdade, não existe praticamente pesquisa nenhuma analisando onde essas comunicações ocorrem nos hospitais, em especial nos hospitais de escola. E a gente fez, então, uma proposta de pesquisa em que a gente queria estudar no ambiente físico das instituições, nos hospitais de escola do Estado de São Paulo, num conjunto de enfermarias que vão desde enfermaria de clínica médica até oncologia, até unidade de terapia intensiva, se existem salas que permitem uma comunicação reservada, particular, entre profissionais e pacientes ou seus familiares. E a ideia é conseguir olhar para os hospitais que estão sujeitos dessa pesquisa, são as instituições, não são pacientes internados, a gente não vai entrevistar paciente absolutamente nenhum. Então a gente quer... o que a pesquisa envolve? Ela envolve simplesmente que... Então, o que a pesquisa envolve? Então, deixa eu voltar aqui. Ela envolve apenas a apresentação a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido por um responsável pela instituição. Essa pessoa, qualquer pessoa que dentro da hierarquia institucional se sinta à vontade para assinar a autorização da instituição, pode ser, por exemplo, o superintendente, em alguns lugares pode ser o diretor técnico, outros pode ser o diretor administrativo, em alguns lugares pode ser inclusive o diretor clínico. Depende do contexto de cada instituição. Então, a instituição precisa autorizar isso e designar na instituição uma pessoa para guiar uma visita de um pesquisador. Então, pode ser, por exemplo, um profissional do Núcleo de Assistência e Tecnologia à Saúde, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode ser qualquer pessoa que vá acompanhar o pesquisador visitante, fazendo um passeio por essas enfermarias e olhar em que medida existem ou não existem esses espaços.
A escolha pelos hospitais de escola, ela tem um motivo muito simples. São hospitais que têm um papel enorme na formação, e a formação que o profissional recebe nesse hospital, ela vai ser disseminada pela rede, né, de saúde, tanto pública quanto privada. Então, o profissional que, na sua formação, presenciou práticas, falou, olha, na minha formação, na minha escola, tinha uma sala onde a gente conseguia sentar e conversar com as pessoas de forma reservada, isso dava uma qualidade maior para a comunicação, isso vai estar disseminando uma mudança posterior em outros lugares, a gente imagina. Então, nosso foco, a princípio, são hospitais de escola, de escolas médicas, que já tenham pelo menos uma turma formada de profissionais, e algumas escolas têm vários hospitais de escola de referência, então a gente está focando apenas o hospital escola maior, que seja campo de estágio obrigatório, que tem o maior número de especialidades. Então, de cada escola a gente quer só um hospital. Então, a princípio parece uma coisa muito simples, né? A ideia da pesquisa é muito simples. O problema é que a gente está tendo muita dificuldade de conseguir contar com a colaboração dos hospitais, porque a gente manda os contatos para os superintendentes. Os superintendentes são super ocupados, eles estão muito atarefados com problemas muito urgentes, que tem a ver com o financiamento do hospital, de como fazer a estrutura hospitalar funcionar para atender esse objetivo primário, e eles não têm tido tempo de conseguir analisar nossos convites. Então, a gente veio aqui hoje para tentar contar e pedir encarecidamente com a ajuda e colaboração de quem puder nos ajudar, para que a gente consiga ter algum informante-chave, algum contato nas escolas médicas que participam dessa rede, que possam nos ajudar a viabilizar o aceite, a autorização para participar na escola e a visita. Basicamente isso, estou disposto, estou aberto a qualquer questionamento. Muito obrigado pela atenção. Essa tipo de pesquisa, você não entrou no PPSUS com ela. Teve uma pesquisa mais ou menos desse porte, né, que foi com os cuidados paliativos. Acho que não sei se vocês, quem está aqui sabe, ou quem está via webconferência sabe, que foi um estudo desse com os hospitais e escolas para saber a demanda de cuidados paliativos que tinha dentro do estado de São Paulo, que foi até um pouco mais difícil, que era uma pessoa de cada hospital ia numa enfermaria, passava um questionário, tipo um corte, de saber quantas pessoas dentro daquela... Acho que era por enfermaria, não era, Patrícia? Que precisava de cuidados paliativos, por isso que me chamou a atenção, que era até um pouco mais difícil, mas que é uma pesquisa que entrou pelo PPSUS e acho que vai sair o resultado agora, nesse ano, né? Quer dizer, é possível saber isso. O que eu queria saber, até na hora que a gente for fazer o convite para os outros hospitais, é assim, vamos supor, vale se eu tiver uma sala de notícias difíceis no hospital que não seja dentro da UTI? Deixa eu me expressar melhor. A secretaria está fazendo hospitais. Tá? Eu sei que a secretaria, mesmo com a crise hoje, ela tem em construção, fora os AMES e os CAPs. Isso não vale. AMES e CAPs não vale. Porque CAPs também tem notícias difíceis, né? E AMES também, pode ter diagnóstico de CA. Né? Por exemplo, eu acho que hoje, em construção, a gente deve ter poucos hospitais, mas deve ter em número de 8 a 10. Não tem essa sala. Não tem. Nos 10 que a gente está fazendo, não tem. Inclusive, em 3 que eu sou responsável, não tem. Não pensei nisso. Tá? Pensei em capela, né? Mas não pensei nessa sala, até porque espaço físico em hospital é a tapa, né? É disputado a tapa. Vale se a gente tiver uma sala? Porque assim, é difícil eu ter uma sala na clínica médica, uma sala na pediatria, uma sala no serviço de onco. Se eu tiver uma sala, eu não queria entrar nessa sala, né? Porque fica meio estigmatizada, né? A sala de momentos difíceis. Mas vale? Excelente pergunta. Vejam, uma coisa é o objetivo da pesquisa. Então, a pesquisa, ela tem como intuito estar conseguindo fazer uma análise descritiva dos hospitais, dos espaços que existem hoje.
Então, é só isso. Então, com base nisso, a gente vai refletir sobre como esses espaços foram organizados. E uma coisa que a gente leva em conta, certamente, é essa questão de quanto que o espaço ele é disputado, né? Então, o espaço que existir, a gente quer ver, porque a gente quer conseguir aprender com ele. Então, por exemplo, no meu hospital, hoje, né, a gente tem uma salinha dentro de algumas das unidades de terapia intensiva. Isso, há alguns anos atrás, provavelmente não existia, e hoje isso existe. Então, a gente fica muito feliz em ver isso. Mas, por exemplo, nos meus setores de enfermaria, a gente não tem essa sala. Então, onde é que essas coisas acontecem? Né? Então, por exemplo, tem uma sala de aula que é acoplada a algumas enfermarias. Em algumas situações, os médicos, os residentes chamam as famílias para estarem lá. Às vezes, a gente invade a sala da enfermeira. A gente pergunta para a enfermeira, a gente pode usar a sua sala um pouquinho para conversar uma situação com uma determinada família? E a gente quer olhar isso também, porque tudo isso é informação que é importante para a gente conseguir entender nessa análise descritiva. Então, em termos da pesquisa, os hospitais não têm que estar preocupados, olha, eu só vou participar se eu tiver uma sala para mostrar. Porque tanto a presença da sala quanto a ausência da sala é uma informação muito valiosa. Então, um dado que eu esqueci de mencionar é que os dados são absolutamente sigilosos. Então, a gente não vai pegar e dizer, olha, no hospital tal tinha sala, tinha 3 salas, no hospital tal não tinha nenhuma sala, portanto, o hospital tal é melhor do que pior do que o outro. Então, a gente não vai, na apresentação dos resultados, em momento nenhum, fazer nenhum ranqueamento de escola e dizer que tal hospital é melhor ou pior. A gente quer apenas descrever isso. A escolha pelos espaços é uma escolha administrativa. É uma escolha em que o administrador que está construindo aquilo, ele vai pesar o quanto de recurso ele tem e o quanto determinada atividade é mais ou menos importante do que outra. Por exemplo, num AME, como você estava colocando, a gente tem um espaço dos consultórios. Isso pode se dar absolutamente dentro de um consultório. Eu não imagino que dentro de um AME eu preciso de uma sala específica para isso, né? Mas, por exemplo, hospitais grandes aqui em São Paulo, onde eu já trabalhei no passado, e eu tinha que ter uma conversa de um paciente que estava morrendo no quarto. Essa conversa frequentemente acontecia no hall do elevador, sabe? E seria muito bom se eu tivesse uma salinha onde eu conseguisse chamar aquela família para ter uma conversa. E não precisa necessariamente ser uma conversa sobre alguém que está morrendo. Ela pode ser simplesmente uma situação em que eu quero conversar sobre como é que foi a resposta do paciente a um antibiótico. E seria muito bacana para aquela família não ter que fazer isso num ambiente onde tem um monte de gente passando de um lado para o outro. Porque as pessoas querem privacidade. Não só quando eu estou lidando com câncer ou diagnóstico de HIV ou de uma coisa que pode ser socialmente mal aceita. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que me contou de um lugar nos Estados Unidos em que na UTI, na entrada da UTI, havia toda uma série de salas, que eram salas de vidro, e eram salas onde as famílias ficavam esperando para receber notícias. E cada família ficava meio que numa sala, e eles entravam e os vidros eles proporcionavam que em determinado momento a sala ficasse, eles ficavam leitosos, então ninguém conseguia ver ou ouvir o que estava lá dentro. Óbvio que eu entendo que essa não é uma coisa possível na maior parte dos hospitais, né, porque é por uma própria questão de espaço físico. Mas a ideia é tentar trabalhar com o que é possível. Então a gente espera que nessa pesquisa, a gente tem uma hipótese muito clara. A gente tem uma hipótese de que essas salas são raras, de que elas se restringem a locais, muitas vezes como as unidades de terapia intensiva, né, e que existe uma carência delas. E essa é uma mensagem importante que a gente tem para dar. Então, por exemplo, já fico muito feliz de que a simples ideia dessa sala, de um lugar onde essa comunicação pode acontecer, ela tenha motivado você para pensar, será que nesse história que a gente está construindo a gente não podia ter criado uma salinha para isso em algum lugar? Óbvio que isso não depende de você. Isso depende de toda uma questão de recurso, do que existe ou não. Mas essa é uma questão que hoje ela é invisível. Porque a gente não parou para pensar nisso. Por quê? Porque quando os hospitais que a gente tem, eles nasceram há 50 anos ou mais atrás, muitos deles... Tenho certeza que um dos hospitais, que é o Pérola Baito, o Dr. Gebrim já chegaria aqui com essa ideia. Então, é uma questão de vivência dele.
né? O Dr. Gebrim, ele já vai chegar aqui e vai falar: olha, eu preciso dessa sala, porque a vivência dele é uma vivência diferente. A vivência, por quê? Porque ele trata de vítima de violência sexual, né? Se você falar isso, um dos hospitais que agora eu estou pensando, né? O ICESP, ele vai chegar aqui com essa vivência. Eu aposto que o ICESP deve ter uma sala assim, né? O HC eu não sei falar, né? Mas esses dois eu acho que devem ter, né? O Dr. Gebrim do Pérola Byton, tenho certeza que tem, né? Por isso que a ideia da pesquisa ela é interessante, porque a gente quer mostrar... Não, mas não é viés, é uma análise descritiva, porque, veja, a gente quer mostrar onde isso existe e onde isso não existe. Então, tem alguns lugares que tem. E a gente fica... Porque na hora que a gente mostra que tem alguns lugares que tem, isso sinaliza que outros lugares também podem ter. Que talvez isso possa ser benéfico para a forma como a comunicação acontece. Então, o resultado, ele não é nem bom nem ruim, ele é simplesmente um resultado. Então, se eu mostrar que no Hospital Pérola Byton isso existe, isso pode ser um sinal para outros hospitais: olha, algum lugar conseguiu colocar isso, né? E talvez isso possa fazer sentido para que o administrador fale: olha, a gente vai reservar aqui uma sala em que a gente vai ter um espacinho para isso. Isso é um pedacinho pequeno do cuidado. Certamente isso não vai conseguir sozinho modificar tudo, mas ele passa a dar uma mensagem, em termos institucionais, sobre os valores da instituição, que a instituição valoriza a comunicação e está dando para ela um local importante a ponto dela reservar um espacinho. Por exemplo, nos hospitais que fazem transplante. Então, nos hospitais onde fazem transplante, é uma conversa bastante delicada, não é? Você conversar com uma família que teve um familiar que acabou de ter um diagnóstico de morte encefálica, sobre a possibilidade dessa família ser generosa a ponto, no meio da sua dor, permitir que um órgão desse familiar amado seja retirado para ajudar outra pessoa. O espaço onde isso vai acontecer é fundamental, né? E a gente quer que os nossos programas de transplantes melhorem. E entender de haver nas instituições um espaço para isso pode ser essencial para que o programa consiga avançar. Só que eu não tenho clareza, por exemplo, o quanto isso é visível, sabe? O quanto isso não faz parte de uma coisa, porque historicamente, desde quando os hospitais surgiram, né, os hospitais modernos surgiram no século XVII, essa é uma coisa que não fazia parte, né? Então, hoje, por exemplo, sim, a morte fazia, mas esse tipo de preocupação com a comunicação, ela é uma coisa que é muito recente dentro da história da prática da saúde. Então, a gente está querendo chamar atenção para um pedacinho pequeno dela. E a gente precisa muito da ajuda disso. Eu deixei aqui no último slide os meus contatos. Então, se alguém quiser mandar tanto um contato para mim direto por WhatsApp, por e-mail, a gente está à disposição. Quiser ligar para tirar dúvida, né? E vai ser um prazer. Eu queria te perguntar uma coisa. Essa pesquisa, você vai incluir as UTIs pediátricas, os serviços pediátricos também? Tá. E a sua intenção é focar na questão do espaço para notícia, ou como os profissionais trabalham com essa notícia também? Obrigado pela pergunta. Então, a gente vai focar também nas unidades de terapia intensiva pediátricas e neonatais. Então, a gente está focando basicamente em setores onde a gente entende que a comunicação de notícias difíceis ocorre com alguma frequência. Então, a gente está incluindo enfermaria de clínica médica, cirurgia geral, neurologia, oncologia, cuidados paliativos. E inclui enfermaria de pediatria e UTIs pediátricas e neonatais. E a gente está focando apenas na questão do espaço. Então, o objeto da nossa pesquisa, ele é unicamente a instituição. Então, por exemplo, a gente já fez contato com várias instituições
E vira e mexe, alguma instituição fala assim, então, a gente precisa mandar esse projeto para o nosso comitê de ética em pesquisa. Não, não precisa. Por quê? Porque eu não estou fazendo um estudo multicêntrico em que eu vou na sua instituição recrutar um paciente, ou recrutar um médico ou um enfermeiro e vou perguntar para ele, conte-me como acontece isso aqui. Não, a gente vai pegar a pesquisa, o objeto da pesquisa, ele não são seres humanos, eles são as instituições, os prédios. Então a gente quer entrar lá, ter alguma pessoa que vai nos guiar pela instituição, a gente não vai sair andando pelo hospital, perguntando nada para ninguém. Então a ideia é que o responsável pela instituição autorize e fale, olha, no dia tal você vai encontrar a enfermeira Luísa, a enfermeira Luísa vai junto com você fazer a volta pelo hospital, ela vai passar junto com o pesquisador nas enfermarias, né? A gente já tem feito algumas dessas visitas e a gente vai olhar, olha, aqui tem essa salinha que é para isso. Ó, aqui não tem sala nenhuma, mas a gente às vezes usa a sala da ouvidoria, entendeu? Que fica aqui. A gente vai lá, a gente pode olhar a sala da ouvidoria. A gente vai, olha a sala da ouvidoria, a gente anota como é isso. Se a instituição permitir, a gente tira uma foto. Se a instituição falar, não quero permitir isso de jeito nenhum, a gente não tira foto nenhuma. E a gente vai fazer uma análise desse espaço. Como é que ele é? Tem cadeira, tem mesa no meio. Ele é um espaço que ele permite uma comunicação privativa ou não? Ele é um lugar que não permite? Então, porque se a gente fosse tentar investigar esses outros aspectos, isso geraria um grau de complexidade na execução que seria muito grande. E outro ponto que fez com que a gente não optasse por avaliar o processo é que eu já tenho um volume de literatura muito grande que me diz que me caracteriza como é que é esse processo. Então eu não estaria aportando nenhuma informação de fato nova para a literatura. Enquanto que em tentar entender como esses espaços são nesses hospitais, isso é uma informação muito nova para a literatura. E que pode ter de fato uma contribuição concreta para a forma como a gente projeta hospitais no futuro. Eu perguntei porque eu fui enfermeira de UTI por 20 anos, um pouco mais até. E assim, eu achei bastante interessante, né, a questão que você colocou, mas também talvez assim, geralmente a gente não tem espaço, né? Eu trabalhei em hospital particular, em hospital público, então, geralmente a gente não tem espaço para notícia, né? Então a gente tem que no momento conseguir arrumar algum lugar de alguma maneira, uma sala, né? A sala da enfermeira ou a sala do médico, em algum lugar a gente consegue esse espaço para essa notícia, ou até se não for possível vai ser ali no meio do corredor mesmo, né? E no lugar onde você estiver, onde você puder, né? E agora, com relação a essa questão dos hospitais, você delimitou os hospitais de ensino, é isso? Os hospitais que são hospitais de ensino vinculados a uma universidade, ou você vai incluir os hospitais que servem como campo de ensino também? Que servem como... Ah, tá, porque senão ficaria um número... Tá, aí você consegue ampliar. E mais uma coisa que eu queria colocar... eu já participei de uma pesquisa da Secretaria de Saúde que foi assim, nos hospitais próprios da Secretaria de Saúde, né, da administração direta. E assim, realmente não é muito fácil você entrar, você tem que conversar com o gestor, isso que envolve a questão se tem um recurso, não tem, é bastante complicada, né? A pesquisa que nós fizemos foi através da Escola de Enfermagem aqui da USP e mesmo assim foi difícil. Tem essa questão do comitê de ética que eles geralmente querem levar, mesmo a gente tendo já aprovação do comitê de ética da escola, né? Tem essa questão. Então assim, não é fácil mesmo você entrar para essa instituição. Então você provavelmente vai ter que ter alguns parceiros para conseguir, né, facilitar esse caminho para você. Na época, quem facilitava esse caminho para a gente era uma pessoa aqui da secretaria, que ela, né,
participou desse projeto também, né? Foi oficial, né? Tinha a autorização do secretário na época. Então isso facilitou muito o trabalho da gente para entrar, mas não foi difícil. Esse processo de autorização demorou bastante tempo, foi quase um ano, você mandando ofício e para conseguir essa. É isso que a gente está vivenciando, por isso que a gente está aqui hoje para pedir ajuda. Muito obrigado. Eu queria fazer 2 colocações. A primeira é a seguinte: em termos de ação dentro da gestão dos hospitais, você vislumbra essa sala como um espaço específico e exclusivo? E, sendo assim, ou mesmo que não seja exclusivo, essa sala teria algumas características especiais a serem colocadas? Pensando em termos de alterações que o hospital teria que fazer para implantar uma sala como essa, investimentos, etc. E a segunda colocação eu achei muito interessante, o que acabamos de ouvir, que talvez a Secretaria de Saúde seja realmente um caminho para se chegar mais facilmente a esses hospitais. Eu acho que isso é interessante, porque o caminho realmente é difícil, muitas vezes você tem que passar pelo comitê de ética novamente, então talvez via secretaria fosse uma ideia interessante. E dentro disso, vocês já conseguiram entrar em algum hospital, ou seja, a pesquisa já está em curso? Já? Tá, ok. De novo, obrigado pelas perguntas. Então, a gente já conseguiu sim alguns hospitais, graças a Deus. A gente gostaria de conseguir alguns mais. Obviamente eu não posso divulgar quais hospitais que a gente foi, porque a gente prometeu anonimato aos hospitais e a gente vai cumprir isso. Assim, a literatura, ela aponta algumas características que deveriam ocorrer nesses espaços em relação à disposição de mobiliário, por exemplo, e possibilidades. Eu particularmente não vejo isso como uma forma, sabe, a ferro e fogo, porque eu acho que se a gente conseguir um espaço, já vai ser maravilhoso, sabe? Então, óbvio que a ideia da pesquisa é conseguir contribuir de alguma forma para alguma mudança no futuro. Então, a gente espera que a pesquisa da Natália, ela consiga estar gerando, por exemplo, um documento com algumas recomendações para a gente discutir com os gestores, para a gente discutir na Secretaria Estadual de Saúde, olha, com base na literatura, o que seria esse espaço, né? O que é possível. Então, eu acho que o que seria necessário, assim, o que seria o ideal? Seria ter alguma sala. Eu acho que ela não precisa ser restrita para mais notícias, mas para qualquer situação que a gente precise de uma comunicação reservada. E que essa sala conseguisse proporcionar uma certa privacidade visual e acústica. Sabe? Porque, por exemplo, tem lugares, por exemplo, no ambulatório onde eu atendo, né, é uma parede de drywall, né, e dependendo do paciente que está do lado que não ouve bem, tudo que você fala na sala do lado eu ouço na minha, né, e isso tem a ver com a forma como isso foi desenhado, porque na hora que projetaram aquilo, e assim, é um espaço que com certeza ajuda um monte de gente, ele proporcionou com recursos limitados, você conseguisse ter de repente 30 salas, 60 salas de ambulatório, que antes era um corredor. Só que isso foi feito de um jeito que, por N motivos, acabou prejudicando a privacidade de quem está ali dentro. E o que acontece é que a gente está nesse espaço o tempo todo. Isso fica invisível. A gente não repara nisso mais. E essa coisa invisível, ela está dando uma mensagem para os nossos alunos que saem da escola de que é normal isso. Então, aquilo que foi uma contingência em função de uma limitação de recursos, de repente não é mais uma contingência, ele ganha um ar de normalidade, ele se reproduz. Então, a ideia não é pegar e começar a quebrar os hospitais. A ideia é tentar falar, olha, seria bacana se esses espaços ocorressem. Tem algumas instituições que conseguiram, com grande esforço, criar alguns espaços assim. E vamos ver em cada lugar se isso pode ser viável ou não.
E o que se vai ser viável ou não vai depender da instituição, né? E aí vai ter que se pesar risco-benefício como qualquer administrador faz, custo-benefício, quanto que vale a pena ou não. E de repente a gente pode descobrir que tem lugares, ó, nesse corredor aqui a gente não consegue, mas a gente vai disponibilizar uma sala que fica no outro andar, que de repente, para uma situação específica, isso pode ser muito necessário, né? E o simples fato, eu acredito, da instituição colocar isso na sua pauta de discussão, isso passa uma mensagem para os profissionais que estão ali, muito poderosa do valor que é dado à comunicação, né? E eu acho que essa pequena mensagem, ela pode ajudar a gente a formar gente que se comunica melhor. Porque não adianta eu ter uma aula maravilhosa sobre a importância da comunicação em saúde, se na hora que eu saio da sala de aula, o padrão de comunicação que eu encontro na instituição, tanto aquele que é mediado pelos profissionais, os profissionais entre si, com os pacientes e com os alunos, quanto naquele que eu vejo nos espaços. Se aquilo que eu vejo na prática vai totalmente contra aquilo que eu recebi na teoria. Então, a pesquisa é muito simples, só que o que a gente está esbarrando é realmente nessa questão da dificuldade de a gente conseguir ter o aceite para isso. E não é porque as pessoas não acham interessante. Toda vez que a gente explica isso para alguém, fala, nossa, que interessante. Só que eu preciso que alguém que possa autorizar isso fale assim, tudo bem. E eu entendo perfeitamente o lado de quem está lá e não está autorizando, porque a pessoa está atolada com uma pilha de papéis e uma pilha de preocupações muito mais urgentes do que uma pesquisa pequena de um pesquisador de uma instituição que é longe da dele. Então, isso é uma realidade, né? E eu acredito que para a gente conseguir crescer enquanto instituições de pesquisa, eu já conversei isso inclusive com o presidente da Associação Brasileira de Ensino Médico, a gente precisa criar consórcios de pesquisa, em que a gente se propõe a ter pelo menos uma pessoa em cada instituição que vai tentar ajudar. Então, quando você tiver uma pesquisa na USP que envolva profissionais, de alguma forma, outras escolas médicas, não seria ótimo poder saber que tem lá em Botucatu, tem o Edson, que você vai ligar e falar, Edson, você pode me ajudar? Eu vou falar, olha, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, e assim, por exemplo, a gente tem escolas médicas, isso é uma coisa que, por exemplo, que tem como política institucional que não vão participar de projeto nenhum de pesquisa se eles não tiverem um coautor na pesquisa. Sabe? Que, assim, absolutamente eu respeito a decisão da escola. Mas essa é uma prática que eu estou ensinando os meus profissionais a serem egoístas. Eu estou ensinando eles a só olhar para o próprio umbigo. Essa é a mensagem que a instituição está dando para as pessoas. E isso vai inviabilizar a pesquisa de acontecer lá, mas também vai inviabilizar que a instituição dela construa parcerias futuras, porque ela corta a possibilidade da ajuda mútua, que é a forma da gente conseguir crescer. Então, então eu acho que, de alguma forma, a gente também gostaria de suscitar essa discussão de como estabelecer, e de repente esse espaço que vocês têm aqui, ele é um espaço que pode potencializar esse tipo de formação de rede, de apoio mútuo. Porque eu não preciso ter o superintendente, que é uma pessoa super ocupada, eu preciso ter uma pessoa na instituição com boa vontade de tentar ajudar. A Secretaria da Saúde, ela não pode obrigar o hospital, né? Eu não posso chegar lá e falar, ele vai entrar né? Ela não pode fazer isso. O que ela pode é falar da pesquisa e, por exemplo, eu cito os cuidados paliativos, como a gente cita o score de cirurgia cardíaca, né? E teve também, acho que o senhor viu a pesquisa da Lohane no Hospital de Tatuapé, né? A Lohane do Hospital de Tatuapé, a gente pode até mandar para você, foi uma pesquisa que a gente até assustou, né? Falou, Lohane, você não foi mandada embora? Que foi uma pesquisa assim, sobre os equipamentos do pronto-socorro, né? Ou seja, a situação dos equipamentos de um pronto-socorro. O superintendente foi um anjo, né? Que ela mostrou a situação e um estado de um pronto-socorro. Na hora que você falava, eu falava, nossa, no pronto-socorro, então, ele
você não tem. Você vê o estado do pronto-socorro de Botucatu. Eu não sei quanto tempo você está lá, mas o pronto-socorro novo, ele veio com a planta do Ministério. Toma, que o filho é teu. Né? Na hora que a gente entrou, e aí eu vou defender o superintendente de lá, é uma planta pronta. E, na hora que nós entramos, não tinha consultório. Né? Por isso que você vê o espaço dividido ali. Né? Você vê que não tem consultório, pronto-socorro novo. Quanto mais espaço para más ou boas notícias, pode ser boa também. O que a gente tem, que eu estava pensando agora, dentro da Secretaria da Saúde, é uma comissão de humanização, né? Que talvez seja um caminho mais fácil, ao invés da gente ir hospital por hospital, que a gente pode fazer esse contato, certo? Obrigar o hospital, a Secretaria não pode, certo? Não é é óbvio que, quando a Secretaria pede, com exceção de alguns hospitais, como, por exemplo, a Santa Casa, de São Paulo, e as outras Santas Casas, que a Secretaria não pediu para abrir, embora elas prestem serviços de alta relevância para a população, a Secretaria banca um pedaço de custeio, né, porque elas prestam serviço ao SUS, mas elas não são da autarquia direta, elas não são da autarquias, elas não têm esse vínculo com a Secretaria. A gente pode tentar, né? Geralmente a gente não tem grandes problemas, mas eu não posso obrigar. Tá? A gente pode tentar ajuda através desses caminhos. Agora, a comissão de humanização talvez seja uma porta. Né? A gente pode colocar vocês em contato com a comissão de humanização. E aí fica a critério de cada superintendente ajudar ou não. Acho importante assim, explicar qual é o motivo, o que nós estamos fazendo. Né? Porque, geralmente, a instituição vai falar assim, puxa, eu não tenho, então eles vão falar que eu não tenho, então eu não. Né? Então, eu acho importante essa explicação que vocês vão dar. Porque a primeira reação é reativa, eu não vou ter. Né? Outra coisa que eu pensei, que talvez seja uma coisa interessante, é que, depois da pesquisa, possa fazer até algum trabalho com a engenharia e a arquitetura, porque realmente não vem na cabeça. Né? Não é nem o superintendente que, na hora que vem a planta, é uma equipe técnica que te apresenta uma planta para um superintendente que é médico e que também não teve essa formação. Então, você pensa no ultrassom, você pensa em consultório. Assim, quando você... É que nem... Eu também tenho 20 e tantos anos de hospital, e você, na hora que se te apresenta uma capela, você fala, ai, que lindo, eu lembrei da capela. Né? Nossa, como eu estou boa. Né? Mas você não pensa nisso, porque você pensa no consultório, no maior número de consultórios, na Anvisa, que te apresentem, que você consiga regulamentar tudo aquilo, nas RDCs, nas NRs. Né? Isso acaba esquecendo, porque, se você consegue construir o hospital e depois ele não é aprovado, a dor de cabeça é imensa. Mas, assim, levar para o multiprofissional, porque aí sempre tem uma pessoa, né, alguém da psicologia, alguém de outra área, que vai despertar aquilo. Né? Assim, o multiprofissional, ele tem esse lado, né, de alguém lembrar, puxa, vamos fazer essa salinha. Aquela salinha que tem na UTI, por exemplo, de Botucatu, foi um espaço grande que a Meire conseguiu enfiar, e que até eu falava, puxa, mas ela vai tirar um espaço aqui que vai fazer falta, porque é material sujo, com material limpo, com isso, com aquilo. Né? Então, assim, acho importante depois até passar para quem bola essa planta. Né? Acho que pode dar mais... Pode trazer mais retorno. Né? Acho bacana. A ideia é exatamente essa, a gente conseguir contribuir, de fato, com a forma como os hospitais são planejados. Né? Só que, para eu conseguir mostrar isso, para eu conseguir chegar nisso, primeiro eu preciso caracterizar que existe um problema. Porque hoje a gente não aprendeu a enxergar isso. Então, na medida que eu conseguir mostrar que isso podia ser diferente, tanto porque em alguns locais não existe e outros locais existe,
Isso é um sinal de, olha, já tem lugar que existe. A gente podia também ter uma coisa assim em algum momento. Se não puder ter nos que já existem, porque é muito complicado a gente tirar um espaço, de repente a gente consegue pegar e criar nos novos. E assim, eu quero repetir isso. Nenhum hospital tem que se sentir menor porque não tem isso hoje. Por quê? Porque isso não fez parte da forma como a gente pensava nisso. Como os hospitais foram planejados nos últimos séculos inteiros. Isso é uma coisa recente. Então, a gente não quer que um hospital, porque ele acha que não tem tal sala, não participe. Porque a ausência da sala é um dado para a gente muito importante. Então, assim, esse hospital não vai aparecer, não vai ter em nenhum momento que eu vou falar, o hospital tal tinha tantas salas ou não tinha nenhuma. A gente não vai apontar dedo nenhum para o hospital nenhum. Isso vai ser tratado absolutamente de forma totalmente sigilosa. E a gente quer que os hospitais se sintam confortáveis, porque senão a gente vai selecionar só alguns. E a minha amostra vai ser enviesada. E assim, é um estudo tão simples. A participação do hospital envolve, eu consegui que o superintendente assine um papel dizendo que está tudo bem da gente pegar e fazer a visita. E envolve dele dizer para mim, olha, dia tal, vou marcar um horário, vai ser enfermeiro tal que vai guiar você. É só isso. André, a gente até usava essas salinhas que faltavam, hoje a gente usa nas farmácias satélites, né? Dentro de PS, dentro de... Então, vou colocar você em contato com a Comissão de Humanização da Secretaria. Posso só fazer mais uma pergunta? Dentro da Faculdade de Medicina lá de Botucatu, esse tema já faz parte de alguma disciplina, tanto na graduação quanto na residência? Então, esse tema, o tema da comunicação das más notícias, ele faz parte sim do currículo de Botucatu e de várias outras instituições que eu conheço, né? Inclusive, alguns anos atrás, a gente começou um curso, a gente discutiu isso com a presidente da Coreme na época, e eu e mais 2 docentes fizemos para todos os residentes da instituição um curso de comunicação de más notícias. A instituição comprou essa ideia e hoje eles têm uma empresa contratada que faz para todos os residentes que entram na instituição um curso de má notícia. Eles pegam, um dia que o residente é liberado, ele faz uma imersão, ele fica de manhã e de tarde tendo um curso sobre isso. E assim, e não é uma coisa exclusiva de Botucatu. Eu sei de várias outras escolas que colocaram isso como parte do currículo delas. Mas aí são psicólogos que fazem isso? Eu não sei. Eu não sei se nesse curso agora são psicólogos. A minha impressão é que não. Eu sabia que tinha, antes de ser uma empresa, era um médico que fazia isso. Eu acho que era um médico, inclusive, da equipe de transplante, né? Teve essa iniciativa do Ministério da Saúde, como eu falei, há alguns anos atrás, de iniciar esse processo de capacitação. E eu sei que as equipes de transplante, as pessoas designadas para fazer a captação dos órgãos, elas passam por esse tipo de treinamento também. Eu considero isso, né, colocar na graduação, na residência, um dos pontos mais importantes para que isso realmente, para que se mude mude essa questão, né, mude como se encara essa questão. E eu, agora falando particularmente, eu trabalhei muitos e muitos anos em UTI e pronto-socorro. Eu acho que a comunicação é uma das coisas mais difíceis da atividade do médico, do enfermeiro, da equipe multiprofissional que atua não só nesses locais, mas no hospital como um todo. E aqui foi citado também cuidados paliativos. Também já trabalhei com cuidados paliativos e esse é o tema principal, na minha opinião, porque faz toda a diferença em relação a todos os outros procedimentos e técnicas que se usam nessas situações.
é uma diferença muito, muito grande. E capacitar, formar os profissionais em relação a isso, na minha opinião, é o ponto principal. Só complementar essa questão do cuidado paliativo, que também muitos hospitais têm essa comissão de cuidados paliativos, e talvez esse fosse um meio também, porque como é um pouco mais difícil através do gestor, talvez esse meio, a humanização e as comissões de cuidados paliativos fosse um meio de contato primeiro para você chegar na autorização do gestor, né? E nesse projeto que eu participei, as instituições que quiseram, nós queremos passar pelo CEP da instituição, tudo bem, passa pelo CEP, aceita, tá? E não tem problema nenhum, é mais um CEP que vai, né, consentir. Inclusive está tendo CEP que fala assim, não precisava ter passado com a gente, está tudo certo, entendeu? Mas a gente entende, a gente respeita todo o fluxo que a instituição colocar para a gente. Eu concordo totalmente com o que você falou. Aliás, qual que é o seu nome? Bacana. Então, eu concordo totalmente com você. Eu acho que, assim, eu não conheço nenhum profissional verdadeiramente experiente, sabe? Que, quando você pergunta para ele qual é a parte mais difícil da assistência à saúde, eu falo assim, médicos, enfermeiros, psicólogos, todo mundo. Sabe? Todo profissional que tem já uma janela de experiência, todo ele, não, sem exceção, me dizer, olha, a parte mais difícil é a parte da comunicação. E aí ele está falando da comunicação paciente, família, e também da comunicação entre profissionais, né, com os colegas. Assim, eu não conheço ninguém que tem um pouquinho de experiência que não fale assim, é a comunicação, é onde acontecem os problemas, é onde a gente erra, é onde dá... Assim, é muito mais difícil do que vários outros aspectos técnicos. A comunicação também é um aspecto técnico. E aí... Só que para a gente conseguir... Então, a parte do currículo já é um grande avanço. Só que a gente precisa conseguir dar um próximo passo, que é quebrar o hiato que existe entre a formação teórica e a formação prática. Então, tem um monte de pesquisa sobre a questão do currículo oculto na formação dos profissionais de saúde e o quanto que esse currículo oculto, que é aquele currículo que a gente não aborda, que a gente não discute, mas que ele está lá no corredor, quanto que ele influencia. E essa dissonância entre a mensagem que eu recebi na sala de aula e a mensagem que eu recebo silenciosa circulando na instituição o tempo todo, ela é muito forte, né? E ela permeia tanto os meus exemplos que eu vejo, quanto os espaços. E mudar isso precisa de uma abordagem multifatorial, né? E eu acho que uma delas pode ser a arquitetura. Acho que algumas questões na arquitetura favorecem certos modelos de comunicação e outras questões desfavorecem isso. Então, essa pesquisa ela tentar fazer, assim, ela não vai resolver o problema. Não vai. Mas ela gostaria de colocar mais um tijolinho para a gente conseguir, ou tirar um tijolinho desse muro, sabe? Tirar mais umzinho. Eu sou da Secretaria Emprestada. Na realidade, para surpresa nossa, esse é um espaço que a gente é para isso, né? Embora os núcleos de avaliação de tecnologia eles foram criados no intuito maior, né, de avaliar as tecnologias, a gente se deparou com práticas de boa assistência com muita maior demanda, assim, do que a gente já sabe o que precisa trabalhar em judicialização, né? A judicialização ela chega e a gente já sabe o que precisa trabalhar. E as boas práticas elas vieram como uma sede das instituições de falar sobre isso, né? Teve na realidade, acho que
nós aprendemos mais com vocês do que vocês com a gente. Teve uma que chamou bastante atenção, pelo menos para mim, que foi a abordagem das gestantes e puérperas usuárias de substâncias psicoativas. Eu não sei se o senhor estava no hospital municipal, que para mim foi muito cruel, né? Que as usuárias não procuram as maternidades, porque, na hora que elas têm o filho, o conselho tutelar pega, né? Então, elas preferem ter os filhos na rua, né? Que também me chamou muita atenção, né? De como é que isso se dá nas ruas, né? Em todas as nossas cidades. E que, realmente, isso é uma coisa que precisa ser vista, assim como essa, assim como os cuidados paliativos e tantas outras que a gente assistiu. Eu acho até que a gente precisava juntar todas estas e mostrar talvez para o secretário ou para a própria comissão de humanização como isso tem se dado. Acho que é uma coisa que talvez a gente tenha que abordar talvez uma coisa que a Repates tenha que mostrar como isso tem se dado na nossa rede, né? Que a judicialização a gente tem trabalhado até porque ela implica em financeiro, e isso ela não tem implicação financeira, mas ela não é tão evidente assim, né? Mas a rede ela está aberta a essas pesquisas, tanto que o PPSUS tem mostrado isso, essa necessidade de se trabalhar essas boas práticas assistenciais. Então, a gente quer que vocês fiquem bem à vontade de trazer isso, né? Acho que todas as universidades e até os outros hospitais têm trazido. Então, fiquem abertos. A gente tenta ajudar no que for possível. Então, a gente vai te colocar com a comissão de humanização e com esses hospitais que vocês colocaram. Alguns enviesados, que nem eu falei, né? E outros não. Mas eu acho que o caminho é esse. Agora, a pergunta é em relação ao Repates e a questão da judicialização. Todos os processos de judicialização passam por vocês? E esses que vocês recebem... Judicialização, eles já são ganhos, né? Tá. Você judicializa e você ganha. Certo. E aí, depois, eles são revistos, né? Então não é uma avaliação prévia que vocês fazem para mandar para o judiciário? É isso que está sendo feito agora. Agora, certo. Essa primeira nota técnica. É, Aqui vem internet. Será que você pode colocar no site da Secretaria? então, agora nós estamos trabalhando uma nota técnica sobre as insulinas análogas, que no momento é a maior demanda de judicialização da Secretaria Estadual. Então, a gente fez uma nota técnica sobre as insulinas e, na quinta-feira, vai ter uma reunião no Judiciário, junto com os procuradores estaduais e juízes, para apresentar o resultado desse estudo. Então, aí, baseado nessas informações técnicas, a gente espera que as decisões sejam mais coerentes com o conteúdo técnico, né? Porque, teoricamente, até o que vem acontecendo até agora, os juízes eles dão os seus vereditos nem sempre baseado no conteúdo técnico, né? E a intenção na secretaria já vem sendo feito isso, essa aproximação com o judiciário, mas a intenção agora é trabalhar mais próximo deles e com o conteúdo que a gente vai produzindo as notas técnicas e levando ao conhecimento deles a informação. A gente fez um levantamento rápido sobre as insulinas, os processos de judicialização das insulinas análogas de 2016, de ontem para hoje, para levar informação para o judiciário. Então, assim, tem despacho do juiz que é, primeiro, o pedido do médico, que é totalmente infundado, teoricamente, né? E aí o juiz despacha em função do pedido médico, e também infundado totalmente. Então, assim,
Na maioria das vezes, o prescritor não tem o conhecimento do assunto, ele prescreve de acordo com a sua necessidade, enfim, o seu conhecimento, e a secretaria se vê obrigada a pagar por um insumo que nem sempre vai trazer benefício para o paciente. Então, pensando na segurança do paciente também, não só pelo viés econômico, porque a secretaria tem uma limitação financeira, mas também pela segurança do paciente. Nem sempre o prescritor está levando o melhor medicamento para o usuário. Então, a gente está começando esse processo. Mas, assim, as demandas são imensas e a gente não tem muita gente para fazer os estudos, né? Mas a gente está começando. É que eu acho esse assunto muito importante e o judiciário ele tem solicitado a vocês esses estudos ou vocês têm uma ideia de o quanto eles acessam essa página das notas técnicas? Desculpa, porque esse seria o ideal, né? Que eles eles fizessem a avaliação prévia antes de soltar a sentença. Então, tem alguns estados, como o André está lembrando, Minas Gerais já faz isso, e aqui em São Paulo também a gente já tem. Tem uma comissão de 3 farmacêuticos que fica à disposição do judiciário, e os juízes que querem, que tiverem interesse, eles podem buscar consultas com esses farmacêuticos. A intenção é que a gente estimule mais esse processo e levar para os juízes a informação da existência desse site, que tem essas notas técnicas disponíveis, e dar apoio técnico para essas comissões, para essa comissão, desculpa, é uma comissão só de farmacologia que está à disposição do judiciário para poder embasar o despacho do juiz. Então, esse processo ele está sendo construído bastante positivamente e a gente vê que já tem uma melhora nessa comunicação. É um investimento que está sendo feito junto da secretaria para o judiciário e o retorno também está sendo positivo. A gente espera que aumente, né? Mas já está sendo feito, sim. Eu acho isso muito importante, inclusive porque o judiciário, muitas vezes, eles não têm noção, talvez isso seja algo a ser trabalhado, eles não têm noção da urgência ou não de determinado procedimento, de determinada medicação. E talvez assim o apoio técnico da secretaria ou de outros órgãos da saúde pode gerar bons resultados em relação a isso. Porque tem sentenças que precisam ser dadas na hora, mas tem sentenças que podem demandar um tempo para estudo, para avaliação, para apoio técnico, etc. Só um instantinho, Andréa. Deixa eu só dar uma complementada. Eu acho que é isso mesmo, né? E a gente vê que assim tem sentenças judiciais que não têm nenhum cabimento, né? Por exemplo, tem pacientes que querem furar a fila do transplante e entram com ações judiciais. E teve um caso aí que eu soube aí na secretaria que o juiz determinou que em 10 dias fosse feito um transplante cardíaco numa criança. Então, assim, você vê que o profissional que está assinando a sentença, ele não sabe nada do sistema de saúde e nem do que é necessário para fazer um transplante. Você precisa ter um órgão compatível, você furar a fila do transplante significa você tirar um outro paciente que também tem necessidade, ele está sendo passado na frente, ele está furando a fila. Então, assim, tem critérios que precisam ser discutidos com o judiciário, né? Não são só de medicamentos, mas, enfim, a gente vê de tudo sendo judicializado. Inclusive, médicos pedindo água mineral de marca, bolacha, alimentos. Assim, não tem cabimento. Tem coisas que não têm cabimento mesmo, né? Mas a gente está tentando fazer esse processo e os núcleos de avaliação de tecnologias, a gente vai agora inseri-los nas direções, nos departamentos regionais de saúde, fazer essa ponte, né, para que eles também possam produzir para ajudar a dar apoio para as necessidades do SUS das regiões do Estado de São Paulo.
Então, a gente está tentando esses caminhos todos para ajudar a organizar o serviço, né? E levar sempre o melhor que a gente puder para o paciente. Porque, às vezes, o paciente está achando que está entrando com um processo judicial e que vai ter o melhor medicamento e a melhor tecnologia, e nem sempre é isso, né, que acontece. Mas a gente está começando a caminhar assim nesse sentido. Obrigada. Varas específicas no judiciário sobre saúde seria um caminho também interessante. Porque aí eles teriam uma formação específica, que é outro ponto crítico aí. Eles falam que em Minas Gerais dá certo porque Belo Horizonte é menor e que aqui em São Paulo é muito grande e que vai demorar mais tempo para acontecer isso, né? Não sei se é verdade. Aqui, por exemplo, é a nota técnica. E o da Conitec tem as da insulina, né? Que aí é um parecer técnico, que aí é grande, né? Tem avaliação econômica e tudo. E aqui é só a nota técnica, né? Que as meninas estão fazendo. A nota técnica é um parecer técnico mais enxuto, que se está no Rename, se não está. É bem interessante. Entra no site. Está aqui, ó, Direito e Saúde. Acho que aqui também é interessante para vocês que tem os as autarquias, né? Para vocês saberem quais hospitais que são das autarquias, que aí vocês vão ver. Aí, ó, Hospital da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, e os hospitais que são... Tem todos os hospitais, acho que vocês viram por aqui, né? E aí tem os hospitais que não são da administração direta, que dá para vocês puxarem pela lista. E alguns hospitais de OS, que talvez vocês possam pegar. Para o Botucatu tem o estadual e o hospital de base de Bauru, que talvez seja uma boa vocês pegarem, né? Que também é administrado por Botucatu. E aqui também, se vocês entrarem, tem a data das reuniões nossa, para vocês virem as próximas vezes, ou participarem via Rede RUT, que lá também em Botucatu tem, mas será um prazer vocês virem pessoalmente. E é isso. Agora, pelo YouTube, Repartes Ponto Saúde. Aqui, para quem não conhece, a doutora Evelinda, que é a coordenadora da secretaria. André que vos fala. Aí dá para vocês verem todos. Prazer, gente. Muito obrigada a todos. E a gente espera se ver em breve, outro mês.